Olá, pessoal, é o professor Everaldo. Pois bem, até agora só falamos de átomos. Dissemos que os átomos são partículas pequeníssimas formadas por um núcleo cujo diâmetro é cerca de 10.000 vezes menor que o diâmetro do átomo todo. É como se tivéssemos uma formiguinha no centro de um gramado de um campo de futebol. E que nesse núcleo ficam fixos os prótons e os nêutrons, responsáveis por quase toda a massa do átomo. É que ao redor desse núcleo giram os elétrons, partículas quase sem massa, em movimento de rotação e translação, como se fosse um sistema planetário em miniatura, como diz o modelo atômico de Rutherford. Pessoal, aqui nós temos 5 átomos e aqui nós temos os seus respectivos núcleos, né? Núcleos são essas partículas que ficam no centro do átomo. Esse núcleo é 10.000 vezes, tem um diâmetro que é 10.000 vezes menor do que o diâmetro do átomo todo. E que esse cara que é 10.000 vezes menor do que o diâmetro do átomo todo, concentra-se toda a massa do átomo. Toda a massa do átomo está concentrada no núcleo. Mas o que nós temos no núcleo do átomo? Nós temos prótons e nêutrons. Portanto, os prótons e os nêutrons, eles são responsáveis por quase toda a massa do átomo, né? Então, nós temos o núcleo e os elétrons girando ao redor do núcleo como um sistema planetário em miniatura. Tá bom? Falamos em número atômico, que é o número que indica a quantidade de elétrons que giram ao redor do núcleo, que é igual à quantidade de prótons que se encontram no núcleo do átomo. Falamos de isótopos, isóbaros e isótopos. Pessoal, no átomo que se movimentam são os elétrons. Então, os elétrons giram ao redor do núcleo, os elétrons giram ao redor do núcleo, e esta quantidade de elétrons que giram ao redor do núcleo em camadas eletrônicas, esta quantidade de elétrons nós chamamos de número atômico. E este número atômico, esta quantidade de elétrons, é igual à quantidade de prótons que fica em seu núcleo. Então, número atômico é o número que indica a quantidade de elétrons que giram ao redor do núcleo, que é igual à quantidade de prótons que encontra no seu núcleo. Tá ok? Falamos que os elétrons de carga negativas circulam em órbitas onde a primeira é circular e as demais são elípticas, como diz o modelo atômico atual. Então veja bem, esses elétrons que giram ao redor do núcleo, eles giram em camadas eletrônicas, onde a primeira camada ela é circular. Todos os átomos, a primeira camada tem um formato circular. As demais são elípticas. Nesta primeira camada ficam 2 elétrons fixos. E assim, ficam 2 elétrons. Fixos não, eles ficam em movimento de rotação e translação, não é isso? Mas ficam 2 elétrons na primeira camada. E nas demais ficam o restante dos elétrons em órbitas elípticas. Tá ok? Mostramos a distribuição dos elétrons em camadas e subcamadas eletrônicas. E hoje nós vamos estudar os elementos químicos. Tá ok, pessoal? Elemento químico. O que é elemento químico? Elemento químico é o conjunto de todos os átomos que possuem o mesmo número atômico, isto é, o conjunto de todos os isótopos de um determinado átomo. Nós sabemos que isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, isto é, a mesma quantidade de prótons, que é igual à mesma quantidade de elétrons, diferentes números de nêutrons e diferente número de massa. Então, o conjunto de isótopos de um determinado átomo, né, nós chamamos isso de elemento químico. Então,
Exemplo, os átomos isótopos do oxigênio são O816 e O817. O816, esse átomo tem número atômico 8, portanto tem 8 prótons e 8 elétrons. Tem número de massa 16, né? E número de nêutron tem 16 menos 8 dá 8. Então, tem número atômico 8, número de nêutron 8, número de massa 16. Esse outro átomo tem número atômico 8, portanto tem 8 prótons, 8 elétrons. Tem número de massa 17. E o número de nêutron, que é sempre a diferença entre o número de massa e o número atômico, é 9. Portanto, o que é que esses dois átomos têm de igual? Eles têm o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Portanto, eles são isótopos. Tá ok? A esse conjunto de isótopos é denominado elemento químico oxigênio, que é representado por O. Quando se tem O816, tem-se o átomo de oxigênio. Quando se tem O, tem-se o elemento químico oxigênio. Então veja bem, pessoal, acabamos de ver que elemento químico é o conjunto de todos os isótopos de um átomo, tá? Um determinado átomo tem uma quantidade de isótopos na natureza. Então, este conjunto de isótopos, isto é, conjunto de átomos que tem o mesmo elemento químico, o mesmo número atômico, nós chamamos de elemento químico, tá ok? Então, quando se tem O816, nós temos o átomo de oxigênio, né? Quando se tem O, tem-se o elemento químico oxigênio, isto é, o conjunto dos átomos isótopos entre si. Tá ok? Vamos ver agora a origem dos nomes dos elementos químicos. Os nomes dos elementos químicos não foram escolhidos arbitrariamente. Esses nomes, no entanto, ou lembram uma propriedade do elemento ou constituem uma homenagem a um lugar, país, cientista, etc. Por exemplo, quando foi descoberto o hidrogênio, deu-se esse nome por quê? Porque esse elemento químico ele era formador de água. E a palavra exata para isso daí é hidrogênio. Por quê? Porque hidros significa água, gênio formador de água. Então, foi a propriedade do elemento, tá ok? Descobriu-se um outro elemento químico que tinha um mau cheiro. Então, a palavra que representava mau cheiro seria bromo. Portanto, deu-se o nome de bromo, né? E depois, Európio, lembra a Europa. Então, foi descoberto esse elemento químico, em homenagem à Europa, colocou Európio. E o estênio lembra o cientista Albert Einstein, tá ok? Então, o nome do elemento químico não foi escolhido arbitrariamente, né? No entanto, lembra a propriedade de um elemento químico, ou homenagem a um lugar, país, cientista. Tá ok? Agora, vamos ver símbolo de um elemento químico. Nós falamos elemento químico, agora vamos ver o que é símbolo. Símbolo é a representação gráfica e abreviada do elemento químico. Os símbolos são formados por uma letra maiúscula ou duas letras, uma maiúscula e outra minúscula, em letras de forma tiradas do próprio nome do elemento. Utilizam-se duas letras quando dois ou mais elementos começarem com a mesma letra. Por exemplo, foi descoberto o hidrogênio, então deu-se o símbolo H. Depois foi descoberto o gás hélio, então não poderia ser dado o H, aí ficou HE, né? É o gás hélio. Só que a primeira letra maiúscula e a segunda minúscula, mas em letra de forma, tá? Tem que levar em consideração isso aí. Exemplo, carbono. Foi descoberto com a letra C, o primeiro foi o carbono. Então, letra C. Cloro, não pôde ser C porque já tinha um carbono, então ficou Cl, a próxima letra. Cálcio, aí ficou Ca. Cromo, Cr. Cobalto, Co. Quando foi descoberto cádmio, não poderia ser colocado C porque já tinha o carbono. Ca
já era ocupado pelo cálcio. Aí ficou o quê? CD. Então, o símbolo do cádmio é CD, tá? O cério, aí ficou CE. Depois foi descoberto o césio. Aí o césio não podia ser CE, porque é ocupado pelo sério. Aí ficou CS. Tá, pessoal? É assim que é dado o símbolo do elemento químico, tá? Tem que respeitar esta regra aí, tá bom? Pessoal, existem alguns elementos químicos que nós somos obrigados a saber de onde se originou o símbolo, que nós vamos utilizar bastante em nosso curso, tá ok? Então vamos lá. São símbolos de elementos químicos de nomes antigos. Você não tem a mínima ideia, né? Por exemplo, antimônio. O nome antimônio não é antimônio, é estíbium, né? É estíbium, esse é o nome do antimônio. Se o nome fosse antimônio, seria a letra A, o AN, o AT, o AI, o AM, etc. Mas como é estíbio, então é SP. Depois vem o chumbo. O chumbo vem do latim plumbum. Esse é o nome certo. Então não é C, nem CH, nem CU, nem CM, nem CB, nem CO. Vai ser o quê? PB. Então esse é o símbolo do chumbo. Cobre não é CO, não é CB, não é CR, não é CE, é CU. Agora, por que CU? Que vem do latim cuprum. Criptônio, CR, vem de cripto. Cúrio, CM, vem de curium. Enxofre, dá a impressão que o símbolo do enxofre é E, o EN, o EX. Não, é S. Por quê? Vem do latim sulfur, tá? E o nome antigo é o que prevalece até hoje. Então, o símbolo do enxofre tem que lembrar que é S, que vem do sulfur. Escândio, SC, escândium. Estanho, ESN, é estano, esse que é o nome correto. O fósforo vem do nome antigo fósforo, porque antigamente se escrevia fósforo com PH. PH era o que representava o F. Então, o símbolo do fósforo, que a gente poderia colocar o F, o FO, o FS, não é F, é P, porque vem do nome antigo fósforos, né? Mercúrio é HG, vem do latim hidrágero, né? Do latim hidrágero. Potássio, dá a impressão que o símbolo é P, mas não, o símbolo é K, porque vem do latim kalium. Potássio vem do latim kalium. Prata, AG, vem do latim argentum, então AG, tá? O ouro não é OU, nem OR, nem OO, é AU, que vem do latim aureum, né? Argento lembra o quê? Argentina. Já dá para se ter ideia porque o nome é Argentina, né? E AU vem de ouro. Aliás, o ouro vem de aureum. Portanto, o símbolo é AU. O sódio vem do latim natrium. Quando a gente fala em sódio, não é S, é Na, que vem do latim natrium. Tungstênio é W, que vem do latim wolframio. E estrôncio é SR, vem de strontium. Tá, pessoal? Então, veja bem, o que foi que nós vimos hoje? Vimos elemento químico. O que é elemento químico? É o conjunto de todos os átomos que possuem o mesmo número atômico. Isto é, o conjunto de todos os isótopos de um determinado átomo. Então, a gente viu elemento químico, a gente viu a origem dos elementos químicos, de onde se originou o nome, né? Vimos como é que se dá o símbolo de um elemento químico, sempre lembrar, se for formado de uma letra só, é uma letra maiúscula. Se for formado com duas letras, uma é maiúscula e outra é minúscula, tá ok? E por último, a gente viu os símbolos de elementos químicos de nomes antigos, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula.
Um abraço a todos.